Bem, pessoal, como prometido, esse papo de domingo vai falar sobre os setups do JJ. Deixa eu voltar aqui. Dois setups, dois, tá? Eu juntei esses dois setups e decidi juntar esses dois setups por quê? Porque esses setups acontecem no meio do pagode. Esses setups, eles acontecem no meio do ciclo do price action. Requer uma experiência, requer tempo de tela. Então, logo, se vocês focarem muito nesses setups, o índice de acerto é baixo por causa da experiência do trader do tempo de tela. Então, quando o mercado define uma direção, esses setups acontecem. Então, a gente tem que estar muito bem, a gente tem que entender muito bem a definição de canal, quando o mercado efetivamente disparou, estruturas de mercado para saber se tu tá entrando num movimento desses, num reteste de topo, por exemplo, vai dar errado com certeza, é óbvio, né, a gente sabe. Mas quem não sabe sobre estruturas de mercado, vai focar no setup. Na live de ontem, que foi terrível, a internet estava terrível, tudo deu errado. Na live de ontem eu falei sobre isso. Sobre o sol, que é a estrutura de mercado, sobre a lua, que são os sinais, e o setup, que é a terra. Então, tudo tem que estar alinhado e andando um na volta do outro certinho para a história funcionar. Senão não funciona. Vai procurar o setup do cara num reteste de topo? Cara, tu tá querendo comprar num reteste de topo? Vai dar muito errado, né? Acabou de definir um range. E aí tu quer comprar no topo desse range, o mercado tá definindo meio que venda, tu vai tomar. Então, estruturas de mercado, onde tu vai operar, como que tu vai fazer para fazer essas ações, né? Então, hoje a gente fala sobre pullbacks e a gente fala sobre o setup de força. Isso tudo acontece no meio do pagode. E aí a gente tem que ter experiência para poder identificar, e aí esses são os movimentos que a gente vai ganhar dinheiro de verdade, que a gente vai abrir mais contratos no meio de uma operação vencedora, né? O famoso, inoxidável, famigerado, esqueci o nome do negócio, cara. Preço médio. Preço médio. Só que isso aqui é um preço médio controlado, tu tá abrindo conforme um setup, baseado numa estrutura de mercado, e aí tu tá ali, sei lá, tu saiu na volatilidade com 300 pontos, 280 pontos, né? Colocou no break-even, tu tá com 600 pontos no bolso, com esse contrato aqui, runner, né? E aí tu vai abrir um setup de pullback com mais 2 ou 4 contratos no meio do pagode, entendeu? E aí o teu preço médio vai subir um pouquinho ali, tu vai ficar numa região protegida, caso o negócio volte. E se não voltar, tu bota dinheiro no bolso pesado. Mas para isso tu tem que entender estruturas de mercado para poder fazer uma operação dessa, tá? Escolhi dias aqui, então eu escolhi 2 dias, um dia direcional pro alto, um dia direcional para baixo, e o dia de sexta-feira que foi meio torto, até uma boa parte ali do dia ali, e se movimentou com sacos de cimento agarrados nele, né? Então vamos lá. Eu sumi, tchau. Vamos tirar isso aqui também? Tchau. Esse dia aqui é o dia 13 de maio. Ele abre, ele fica meio torto aqui nessa abertura, como sempre, né? Ele fica definindo o que ele vai fazer, tem volatilidade, o troço vai se mexendo ali, a minhoquinha vai... E aí ele começa a definir um sentido. E como é que a gente define o sentido? O afastamento da média de 21. Então, aqui começa um sinal de que o negócio está começando a se movimentar, né? Perfeito? Provavelmente nesse horário aqui também começou a andar o reloginho. E aí a gente tem que ficar de olho. E aí, ele começa a fazer o quê? Tops fundos ascendentes. Uma tentativa, 2 tentativas. O início aqui da história, lembra? 2 falhas de venda. E aí, o mercado limpa a liquidez, né? Quase vem no fundo aqui. Dá um sinal torto. Mas segue fazendo o movimento dele. Aí beleza, deu um sinal torto, a gente não aceitou. Ele vai lá e faz de novo. 1 tentativa, 2 tentativas. Perfeito? E aí, dá um sinal. Qual é o sinal? Crown Reversal. Aonde tá esse cara? Para quem tá conhecendo aqui e tá estudando setup, que não tá, já vai descobrir agora. Aqui, Crown Reversal. Podia ser antes? Podia ser até aqui, ó, mais agressivo, ó. Mas aquele ali é o sinal parrudo, bonito. E aí ele acelera. Anda a volatilidade. Tu coloca no 0 a 0. Tá aqui o teu 0 a 0. Não sei se o mercado volta, quase volta na tua entrada. E aqui, outro ponto. Preciso voltar também aqui de novo. Outro ponto importante, a gente só pode abrir outra operação, mais contratos no meio de uma operação vencedora, quando a gente atinge a volatilidade. Então, atingiu a volatilidade, a gente vai sair com metade dos nossos contratos, setup do cara, a regra do cara é essa, metade dos contratos, ou 75% dos contratos, no meu caso, que eu gosto de fazer, deixa um runner, deixa 25% dos contratos ali no ponto de entrada, mais 5 pontos só para pagar as taxas, e aí tu tem a permissão para abrir outros contratos no meio dessa operação vencedora. Perfeito? Isso é importante. Tchau. Pois bem, entramos ali, andou a volatilidade, o mercado acelerou. E aí nós temos o setup de pullback. Qual é o conceito do setup de pullback? Aqui tem até uma trap dentro de um setup de pullback, né? Mas qual é o setup de pullback? Geralmente a trap, o preço passa para baixo da média de 21 e perde essa média, né? O preço, ele não solta aqui, ó. Tá vendo? Ele fica preso na média de 21. Então aqui é o setup de pullback. Tipo um engolfo, sabe? Isso aqui é um golfo. Mas seguindo as regras dele, isso aqui é o setup de pullback. Aqui é um setup de pullback junto de uma trap. Por quê? Porque tem prior aqui, ó. Oh, meu Jesus Cristinho.
Tem prior aqui, ó. Tem prior aqui. Tem prior aqui. Sacou? Junto do pullback, olha que interessante. Tem o setup de pullback e tem o setup da trap bem definido. Pra dizer assim, ó, cara, tu entrou num ponto muito bom. Tá? Então isso aqui é o meio do pagode. Isso aqui o jogo tá acontecendo, aquela briga, soco, chute, gritaria, né? E o negócio anda. E aí tu entra, tu vai abrir outra operação, ainda aquela entrada quase te pegou, até profissional, tu abriu outro contrato dentro daquela operação, tá com um runner e tá com esses aqui também. Ele acelera. Dia 13, 10 da manhã. A volatilidade estava em 270 pontos. Então, entramos aqui. 270 pontos. E agora, notem o setup de força junto desse movimento, que eles acontecem juntos. Aqui tem, ó. Claro que aqui ele não andou a volatilidade, mas já é um indício que tu tá numa operação boa. Vamos ver aqui. 270 pontos eu falei, né? Aqui é 275 pontos. Aqui ele pega a volatilidade. Aqui tem um setup de força junto. De 4 a 6 candles seguidos e vem um candle contrário. Então a média não afasta, até esse candle aqui afasta, mas tá muito próximo da média 21. A gente não precisa, são variações da história, né? Então, pullback. Basicamente um engolfo. A trap aqui linda, né? E junto dessa trap, esse marobozu lindo aqui, a gente tem um candle, 2, 3, 4 candles seguidos. A regra é de 4 a 6 candles seguidos. Aí vem um candle contrário e ele fecha. A regra é abertura no fechamento desse candle. Tu vai abrir mais contratos aqui. Aqui desconsidera porque vinha o pullback e aí tu abriu aqui, né? Tu abriu aqui a tua operação. Então aqui, o setup de força inviabiliza, porque não andou a volatilidade. Mas o setup de força te dá a garantia que esse cara aqui tá no caminho certo. Então, beleza, peguei o setup certo, né? Aqui, vamos ver aqui, quanto que tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui inviabiliza. É de 4 a 6 candles seguidos. Perfeito? Então é basicamente isso. E aí o setup que ele faz, ele acontece no meio do pagode, né? No meio da guerra, né? E aí isso aqui, por isso que eu digo, isso aqui requer tempo de tela para fazer as operações. Isso aqui estamos num dia direcional, num dia que o mercado tá legal. Olha a média de 21 lá embaixo, por baixo dos candles, ó, dizendo assim, ó, cara, viramos mesmo, fizemos um movimento bom. E aqui tem outro, na sequência tem outro. Um setup de força dentro do outro. Olha só que legal. De 4 a 6 candles, lembra? Olha lá. Mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A tua entrada tá no fechamento do candle contrário. Tá vendo? Isso aqui só te dá a confirmação, ou seja, aqui, ó, nesse pullback, deixa eu ver, nesse pullback, tu já conseguiria entrar naquele outro setup lá. Vamos ver. Ah, não dá ainda. Não dá ainda. Mas ele vai te dando garantias, né? Vai vendo aquilo e vai falando, cara, isso aqui tá funcionando. Isso aqui tá funcionando. Rompeu o estopo aqui, tu já sabe. Porra, me dei bem pra caralho. Aí ele vai... Aí tu fala, beleza, fechou. Ou seja, tu pode treinar o teu olhar, o teu tempo de tela, durante uma operação que tu faça lá do Crown Reversal, né? Porque qual é o nosso foco? Eu vou repetir aqui. Vamos voltar pra tela aqui, porque isso aqui é importante. Qual é o nosso foco aqui? Nosso foco sempre vai ser as operações, os setups que têm índice de acerto muito alto. Quais são os setups de índice de acerto muito alto que são garantia de pouca exposição, pouco risco? Crown Reversals e Traps. Eu vou deixar o videozinho no final ali. Esses aí, cara, tu tem que especializar nessa porra, entendeu? Porque tu vai fazer essas operações, tu vai usar esses setups para botar dinheiro no bolso. Que pode ser troco, talvez, o mercado pode voltar de ti. Mas aí tu vai treinar o teu olho para esse tipo de operação. Para tu fazer o ciclo do price action e abrir outros contratos durante as operações vencedoras. E onde tudo começa? 2 falhas de venda ou de compra ou Crown Reversal. É ali que nasce a história. Então tu tem que te especializar em pegar o nascimento dessa história. Assim que o bebê reborn nasceu. Aí tu vai entrar ali na história, vai colocar, andou a volatilidade, tu vai colocar um tique acima, vai garantir ali os contratos, deixar um runner, sair com a metade dos contratos. E aí tu vai treinar o teu olho para ganhar dinheiro de verdade. No meio do caminho, tu vai abrir outros contratos, vai fazer meio que um preço médio controlado e vai arrastar os teus contratos junto da entrada seguinte. Então abriu no Crown Reversal, ele andou 300 pontos, tu saiu com metade dos contratos, ou no meu caso 75% dos meus contratos. Puxa pro break-even, mais 5 pontos. Vem um setup de pullback, ou vem uma trap, vai abrir, tem uma distância, tá com 600 pontos ali no contrato de runner lá, que tá lá no break-even, tu vai abrir a operação de pullback, tu vai abrir a operação de trap, tu vai abrir a operação de força no meio do pagode, com mais contratos, como tu sempre abre, vai esperar a volatilidade, vai sair com 75% dos contratos, vai botar no break-even dessa segunda abertura dentro de uma mesma operação, vai arrastar todos os contratos juntos e vai colocar no break-even. Isso aí vai te dar um preço médio fantástico. Aí aparece a força depois, um pullback ou uma trap, daqui a pouco uma força, o mercado vem com muita força. Tu tá vendo o reloginho ali, aquele nosso indicador ali da montagem dos candles para dizer assim, tem volume financeiro, entrou briga na história, vamos junto, se mantenha nas operações vencedoras. Tu abre o setup de força, mais contratos, sai na volatilidade, arrasta todo mundo junto, meu irmão. Começa a fazer 2 candles de trailing, né? Seguindo candles ali, tá na compra, seguindo candles de alta ali. A cada 2 candles de alta, vai puxando o teu stop. Daqui a pouco o mercado te fecha. Quando tu olhar tua boleta, tu vai me agradecer. Tu vai dizer, meu Deus do céu, eu botei dinheiro de verdade no bolso. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu quero fazer numa live. Eu quero pegar esse movimento completo, mostrando ao vivo como é que ele acontece.
Entendeu? E ele é demorado. Não é um ciclo de price action. Não imagina que tu vai fazer um ciclo de price action em 15 minutos. Não. Isso aí é coisa de 1 hora e meia, 1 hora e 40. Né? Eu sei que nós somos short-term traders. Nós somos traders que fazem operações curtas. Mas, cara, operações de ciclo de price action, quando a gente identifica que realmente é um ciclo de price action, a gente tem que permanecer nessas operações. É dia que tu faz o mês inteiro ali. Tá bom? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos pegar um movimentinho de baixa. Que foi no dia 12. Então o cara abre lá, ó, naquele topo lá, ó. Vem capotando, vem tentando voltar pra quê? Pro range, estruturas de mercado. O mercado tá vindo no sentido legal. Começa a fazer topos fundos descendentes, né? Olha lá. Bem definido. Olha lá embaixo. Procura por priors. Procura por priors. Procura por priors. Aí ele faz o movimento dele. Crown reversal. Isso aqui a gente pode considerar como crown reversal uma entrada. Aí ele faz o movimento dele. Identificam o pullback? Olha o pullback ali. Aqui que o mercado já aconteceu. Já tem suporte criado, né? Já tem resistência criada, blá blá blá, né? Mas tá vendo? Tá vendo onde ele aconteceu? Aqui, ó. Olha a média de 21. Né? Dá uma olhada. Dá uma olhada no que acontece. Temos o afastamento. E aqui o setup, ó. Lindo. E pullback. Entrada aqui. Aí o teu stop pode ser aqui em cima mesmo, né? O ideal é usar um pouquinho mais, assim, se a volatilidade... Geralmente a volatilidade tá lá, sei lá, em 300 pontos, 280 pontos, eu coloco ali 120 pontos, 140 pontos, 150 pontos no máximo. Máximo 200, né? Se a volatilidade tiver 400, 380, 350. É o que eu iria apostar, tentar arriscar pra fazer um negócio. Aí ele desenvolve. E aqui, deixa eu ver. 10 e 6. Volatilidade altíssima. 384 pontos. 384 pontos. Vai fazer a tua entrada aqui. Ele vai andar aqui, ó. Aqui ele vai fechar a volatilidade. E aqui ele segue, né? Um ciclinho de price action, né? Pegaram? Como a gente tem que ter experiência. Crown reversal. Pullback. E agora o que vem? Qual é a sequência que vem? A trap, né? E junto da trap vem o setup de força. Porque a trap, priors, a gente procura por priors, né? Bem definidos, né? Olha lá. E a trap dá o sinal aqui, ó. Vai pra cima, lembra? A diferença do pullback da trap? Olha lá. Foi pra cima da média, ó. Voltou. Setup da entrada da trap aqui, ó. Tá vendo? Junto da trap, o que acontece? Tem 2 pontos aqui de força. Enxergam? Olha lá. 2 pontos de força. Ops. Bem de perto. Bem de perto. Vou deixar aqui assim, ó. Pullback. Bull trap. Tá vendo o ciclo do price action armado? Bull trap. 1, 2, 3, 4, 5, de 4 a 6 candles, olha. Olha que lindo pra confirmar a tua bull trap. Força. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Setup de alta. Vai entrar aqui. E vai deixar o mercado andar. Então aqui temos força. Aí ele anda. Faz o pullbackzinho dele. Segue capotando. Força de novo. Enxerga? Outra força. Um dentro do outro. Claro que aqui a gente tem aquela história de respeitar a primeira entrada. Tu entrou aqui, ó, na bull trap, ele tem que andar 384 pontos. Ele tem que andar 384. Então, não vai abrir outros contratos no meio do pagode, porque ele não andou ainda, né? Inclusive até da bull trap, que te dá uma segunda entrada, tu também não vai andar. Porque lembra que o nosso era 384 pontos, tu entrou no pullback aqui, ó. Ele vai andar 384 pontos aqui, ó. Então tu só poderia abrir a operação nesse setup de força aqui. 1, 2, 3, 4. Onde é que tá a tua entrada aqui? A entrada está no fechamento do candle ao contrário. E vai deixar o mercado andar. Quanto que seria a história? Não sei se esse aqui andou. Mas não importa. Setup de força aqui. Entrada aqui, 384 pontos. Vamos ver o horário, tá? Vamos ver o horário, não sei. Estamos fazendo ao vivo, on the line. 10 e 19. 373 pontos. A entrada tá aqui. Um tique abaixo, né? Andou ali, quase ali, né, cara? Volta no teu ponto de entrada quase, faz o movimento. Meio que andou, né? Mas tu vê que esses setups aqui, tu já tem que estar com dinheiro no bolso. Essa que é a real. Tu tem que estar com dinheiro no bolso. Mas ele anda, ele entrega. Ele segue o movimento, ele vai fazendo. Segue o movimento. E aí tu vai procurando por outros setups. Setup de trap. Tá vendo? Setup de trap. Procura por priors.
Prior aqui. Prior aqui. Prior aqui. E aí espera pelo sinal, que não teve, né? Não enxerga um sinal claro aqui de trap aqui. Mas ele segue, ele vai fazendo o movimento dele. Setup de pullback. Setup de pullback de novo. E aí meio que ele faz um fundinho. É isso, esse é o setup. E aí a gente pode ir para um dia meio empenado, como o dia de ontem, sexta-feira. E a gente também vai encontrar esses setups aqui. E aqui eu tive medo, muito medo. Quando ele começou a fazer topos fundos ascendentes. Tchau. Quanto tempo eu tô aqui, que eu acho que eu tô muito além do permitido. Né, tá de boa. Isso aqui não fiz. Então começou com 2 falhas de venda. Bem alto. Anda a volatilidade. Eu marquei a volatilidade. Eu vi tudo isso aqui acontecer e não fiz. Tava ali a volatilidade. Aí ele vem fazendo aqui o setup dele. Olha o pullback aqui, ó. Os candles estavam grandões, meia boca, mas dá pra apostar. Dá pra apostar no pullback. Um pullback e uma trap. E ele acontece. Enxergam? Aqui tá o pullback. Aqui é um pullback. Bem alto no canal, é bem verdade. Aí estruturas de mercado, vai arriscar? Depois do mercado andar todo amarrado, tu vai arriscar isso aqui? Será? Ou tu vai ser conservador e vai esperar ele testar aqui esse prior lindo aqui, que foi o que eu esperei. E nunca aconteceu. A entrada era aqui, ó. Olha lá a trap lá. Pra confirmar o pullback. Trap aqui, ó. Candle passou pra baixo, ó. 2 candles pra baixo. Da média. Trap. Outra confirmação. Interessante, né? Acontece. Ó o mercado torto. Ó o mercado torto. E aí ele tá lá em cima desse canal, aí não sai, né? Aí aqui tu traça aqui, ó, 50% do canal pra ver o que ele tá fazendo. E ele não sai dele, vai um pouquinho pra baixo e vai ficando sempre pro alto e retestando o topo, né? Do canal. E vai rompendo topos, né? Aí tu tem uma grande informação importante, né? Ó, aqui o setup aqui, ó. Olha que delícia. Vou aproximar. Alto, bem alto. Mas ele faz. Não dá pra negar que ele não faz. 1, 2, 3, 4. De 4 a 6 candles, setup de força. Olha lá. Olha a negação do movimento. Olha a negação pra dizer assim, ó, isso aqui vai pro alto. Né? Mas estrutura de mercado, né? Aqui já ficou muito além pra mim. Aqui tava um movimento medido que eu tinha visto. A perna de propulsão. Aquela perna de quinta. A perna de propulsão dele tava aqui. Era a perna proporcional a um movimento de quinta. Aí isso aqui, conforme estrutura de mercado, inviabiliza o meu setup, né? Aqui, se eu tivesse feito a operação lá de baixo, aí tudo bem. Aí eu tô vindo com preço médio. Aí ele me dá um sinal, eu vou lá, abro a operação de pullback, abro a operação de força, e aqui eu tô carregando os contratos pra, assim que ele chegar nessa região aqui, ó, na metade dessa região aqui, ó, eu já vou começar a ficar de olho. Ele vai ter que continuar fazendo esse movimento. Se ele não continuar, isso aqui é onde eu tenho que começar a fazer o rastreamento dos 2 candles de alta pra ver se eu vou continuar nisso aqui ou não, entendeu? Então isso aqui tem muito risco. Tu vai abrir aqui a operação quando ele fechar. Aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo, aqui, ó, tu vai fazer a tua operação e vai deixar ele andar. E aqui a volatilidade não tava grande, não. Deixa eu ver aqui. 16 de maio. 1,35. Volatilidade máxima aqui tava em 295 pontos. Vamos ver se esse cara deu certo. Aí tu entra aí no setup de força. Ele volta no teu preço várias vezes, né? Ó, aqui. Ó, aqui ele andou a volatilidade. Mas aí notem, o movimento medido, né? Aí tu tá apostando que ele vai cumprir com o movimento medido completo, né? Eu sempre aposto pra ele ir até metade, não passar da metade dele. Então, eu apostaria aqui? Não, cara, eu não apostaria. Mas ali tem o setup. Aí vocês aprendem e de acordo com o gerenciamento de risco, de acordo com entradas prévias, tá com dinheiro no bolso, tá arrastando o contrato junto, tá fazendo um preço médio, dá pra apostar. Qualquer coisa, vai fazer um scalp nisso aqui. Sacou? Ele passa da metade do negócio e tu vai fazer two candle trailing aqui, ó. Vai rastrear aqui os candles, ó. Voltou a fazer alta aqui, fez um fundo, perdeu o fundo. E agora? 2 candles, cada 2 candles. Vou botar aqui meu stop. Se tomar o stop, tomar o stop curto. 2 candles, vai puxando. 2 candles, vai puxando. Opa, fez um candle de baixo. Calma, calma, cocada. Mais 2. Mais 2. Tá chegando próximo de fechar o médio do move. Vai 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Fechou. Tá aí. Bota dinheiro no bolso. É troco? É troco, mas tu tá com preço médio, lembra disso? Tá com preço médio, tu entrou aqui, ó. 220 pontos. É isso. Um dia torto, um dia não muito bom. E mesmo assim funciona. É só seguir as regras. Gerenciamento de risco e mindset. Tá bom? Então, essa foi a aulinha sobre pullbacks e força. São os 2 setups que acontecem no meio do pagode. Aí, cabe a vocês. É tempo de tela. Isso aqui é tempo de tela. Pra fazer esse ciclo e botar um dinheiro no bolso. É meio que um preço médio controlado. Tá bom? Muito obrigado. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like. Me ajuda demais, me motiva. Se vocês acharam fantástico esse conteúdo,
cogitem a possibilidade de se inscrever no meu canal e compartilhem esse vídeo aí com seus coleguinhas traders, com quem quiser virar um trader. Eu tenho todo o setup de como se tornar um trader, como tu começa do marco zero da história, os setups, e eu abro lives aí direto aí, eu vou procurar abrir lives de segunda a sexta, na parte da manhã, sempre que eu conseguir, tá bom? Muito obrigado, aproveitem domingo, amanhã tem pancadaria de novo, amanhã eu abro live de novo, tá bom? Vou curtir o aniversário do meu filho, que hoje vai ser a festinha dele. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau!